Eu tô aqui de volta, pessoal. Vou ler sobre. Ai, agora é a cachorra. Retomando. Vou ler sobre o texto de Gisele Lute Jarec, Cidades, Culturas, Memórias e Identidades, uma proposta em educação patrimonial. E vou fazer a leitura e tentar discutir um pouquinho sobre esse artigo. Dar continuidade, tá? É o terceiro vídeo desse artigo. Então eu parei falando sobre o cotidiano e cidade, da pluralidade das cidades, né? Das narrativas que se encontram na mesma cidade. Então, falei do tempo atual, das permanências, né? Da continuidade da memória. A cidade plural. E agora eu vou falar um pouquinho da temática da memória e suas relações com o patrimônio cultural. A temática da memória e das suas relações com o patrimônio cultural é recente na historiografia brasileira. Talvez por isso mesmo seja praticamente ausente no processo de ensino-aprendizagem. E é o que eu falei ao longo do trabalho, ao longo dos vídeos que eu fiz, que mesmo no processo de ensino-aprendizagem a gente tem muita dificuldade de se trabalhar a história local, né? É muito difícil se trabalhar a história da cidade, de como ela se formou, quais são as características, qual é a sua identidade, né? Qual é a pluralidade daquele local. Porém, com a abertura de novas perspectivas nesse âmbito, as discussões em se trabalhar com educação patrimonial e bens do patrimônio cultural no ensino se ampliaram. O artigo apresenta um caminho, uma proposta metodológica, utilizando-se da cidade e suas manifestações culturais, históricas, ambientais e geográficas, como possibilidade de estudo. Por isso, a escolha do tema a ser estudado certamente deve se relacionar à realidade concreta do lugar onde o aluno vive, dentro de um recorte temporal e geográfico específico, utilizando-se da educação patrimonial como uma metodologia, pode-se aplicá-la a qualquer evidência material ou imaterial de cultura, seja ele um elemento, um monumento, um centro urbano ou uma comunidade rural. Os processos de trabalho ou qualquer outra expressão resultante da relação entre os indivíduos e o meio ambiente. Dando uma pausa aqui na leitura, eu gostaria de passar uma informação que parece ser bastante importante, com a presença aqui de várias olarias, né, na cidade de Itapecerica da Serra. Porque Itapecerica da Serra ela fornecia os tijolos, né, para a cidade de São Paulo, para algumas construções lá em São Paulo. E ia, e muitas vezes, né, nos lombos de burro, nas charretes, e eram levados aos poucos pelo caminho, né, aqui que seria a BR, né, para a cidade de São Paulo. Então, aqui ainda existem muitas, mas muitas olarias, né.
desativadas, claro. Não existe mais olaria aqui em funcionamento na cidade. Então, o trabalho com educação patrimonial tem um dos seus principais objetivos proporcionar ao aluno uma experiência concreta em relação ao passado. A utilização do patrimônio cultural na aprendizagem de história ganhou relevância principalmente a partir de algumas décadas do século passado, transformando-se em um campo de estudo bastante amplo e significativo para os historiadores. A educação patrimonial torna-se, assim, um processo constante de ensino-aprendizagem que tem por objetivo central e foco de ações o patrimônio, por meio de ações voltadas à reflexão, apropriação e preservação do patrimônio. Podemos despertar nas crianças, nos jovens e nos adultos uma maior sensibilidade e consciência da construção de sua identidade e cidadania. Quando a gente fala do processo de imigração do povo nordestino aqui na cidade, a gente tem que entender que já se passaram várias gerações, né? Então é importante essa sensibilização, esse estudo patrimonial, né? Para que as pessoas tenham essa pertença, né? De o quanto essas gerações anteriores a eles foram importantes para a construção da cidade, da história da cidade, da cultura, das tradições, da identidade, enfim. Muitos historiadores e profissionais que lidam com a dimensão da memória vêm propondo uma elaboração de programas de educação patrimonial. A educação patrimonial reforça a origem e a autoestima dos indivíduos e das comunidades e a valorização da cultura brasileira em sua rica diversidade. Vou falar um pouquinho agora sobre preservação do patrimônio cultural, que hoje é vista como uma questão de cidadania, por ser direito de todos e por reforçar a identidade cultural no momento em que, paulatinamente, estes elementos estão sendo esquecidos por conta do avanço tecnológico e das mudanças na organização sociocultural advindas tanto pelos veículos de comunicação em massa, quanto pela globalização econômica que vão sutilmente inserindo novos padrões de consumo e de comportamento. Da trajetória da política preservacionista no país, prevaleceu certa valorização de certos bens arquitetônicos, os chamados de pedra e cal, como também obras de arte e da cultura representativos por símbolos de constantes depredações e violações ao patrimônio histórico. A sociedade não se reconhece nos ícones, símbolos e nos monumentos que foram preservados por uma ação governamental e, em contrapartida, não se sente responsável pela preservação de sua memória, que não. Ai, desculpa, gente. Que não lhe diz respeito. Até mesmo porque esta população não foi consultada acerca do que se deve preservar ou não. No contexto desta cidadania está inserido o direito à memória. Mas o que isso significa? Significa que todos devem ter acesso aos bens materiais e imateriais que representam o seu passado, sua tradição, a sua memória. Os bens preservados não representam a nostalgia centrada apenas no sentimento de perda, mas representativos, de acordo com Paoli, da elaboração do passado como experiência coletiva de formação da cultura e da sociedade e como formador de identidades.
A memória faz com que esses habitantes eles percebam na fisionomia da cidade a sua própria história de vida, suas lutas e experiências cotidianas. Sem isso, a população urbana não tem condições de compreender a história da cidade, com seu espaço urbano que se caracterizou através dos tempos. Sem a memória, não se consegue situar-se na própria cidade e acaba se perdendo o elo afetivo da relação habitante-cidade. E assim sentimos-nos deslocados e confusos. Essa perda de referenciais históricos e culturais pautados na memória da cidade nos dá uma estranha sensação de que somos estrangeiros em nossa própria casa. E aí nos restam apenas os lugares que o poder econômico dos setores dominantes construiu ou escolheu para manter como símbolo de uma memória única e excludente, que não favorece a multiplicidade de memórias e identidades presentes em uma cidade. Por esta razão,